What good do you think you could get out of this? O estilista precisa ter um bom conhecimento sobre o corpo humano para que o vestuário seja eficaz e confortável. O vestuário, tal como conhecemos, levou vários séculos. Evoluiu junto com a habilidade de medir e ilustrar a forma humana e transmitir essa informação para os outros. Para desenhar moda é necessário um bom conhecimento de anatomia, como os músculos se ligam à estrutura do esqueleto e como operam em movimento dentro do conjunto. Esse conhecimento é muito importante, pois determina como um tecido se ajusta e se move em harmonia com o corpo. A estrutura física do corpo é simétrica, em torno de um eixo vertical. A cabeça forma o vértice central para a silhueta, formando um triângulo. A forma do corpo feminino é mais arredondada em todas as dimensões, classicamente simplificada pela figura da ampulheta. O corpo masculino tem a silhueta plana e ombros mais largos, formando um triângulo invertido. Todas as sociedades formam um ideal de beleza. Ser magro e musculoso é indicador de juventude e vida ativa. A altura é vista como superioridade. O ideal é usualmente a aparência saudável e feliz. No entanto, durante o último século, houve uma tendência inversa. O uso de modelos esquálidas com aspecto doentio e apático. Twiggy, considerada a primeira top model do mundo, personificou o visual que atravessou a década de 60. O da adolescente inocente, subdesenvolvida e a rédea que pedia proteção masculina. Um paradoxo que se chocava com a recente liberdade e independência financeira das mulheres. O visual pálido e interessante foi precursor das modelos com ar desamparado dos anos 90. Até muito recentemente, a moda era um fenômeno de brancos ocidentais. Raramente negros ou orientais eram vistos em campanhas. Hoje, porém, há maior presença de modelos étnicas nas passarelas. Modelos negras como Iman e Naomi Campbell preparam caminho para a beleza africana de Alec Wick. É também bem recente o surgimento das modelos chamadas de plus size. As modelos são consideradas como um referencial de beleza, mas não são representativas das massas. Menos de 5% das mulheres têm as medidas de uma modelo de moda. Hoje, as modelos pesam 23% menos que a média das pessoas. 20 anos atrás, essa diferença era de 8%. Fomos tão acostumados a ver modelos absurdamente magras nas revistas e nos anúncios que mulheres de peso normal se consideram gordas. Muitos comentaristas acusam os meios de comunicação, em especialmente a indústria da moda, de promover esse corpo irreal. Cheio de manipulações, muitos dos corpos perfeitos mostrados na mídia não existem de fato. As imagens são tão manipuladas que criam padrões impossíveis de serem atingidos. Dentes e olhos são clareados, cinturas são esculpidas, pernas alongadas e rugas, espinhas e celulites apagadas. Just don't know what to do with myself. Para o desenho de moda, no meu entendimento, o principal é tu ter um domínio do desenho do corpo, tá? Porque se tu vai ilustrar uma roupa, fala-se desenho de moda enquanto desenho da roupa. Se tu vai ilustrar, vai fazer uma ilustração ou um desenho mais realista para a roupa, para ambos tu precisa dominar o desenho do corpo. Então tem que entender como que eu vou desenhar um corpo, tá? Para daí eu representar de uma maneira mais fiel o caimento dessa roupa nesse corpo. Porque se eu não sei desenhar um ombro, a posição de um ombro ou a articulação de um cotovelo, como é que eu vou desenhar o tecido envolvendo esse ombro? Como é que eu vou desenhar o tecido caindo no cotovelo? Eu preciso entender o que tem por baixo desse tecido para daí representar o tecido por cima. O esboço, na verdade, eu entendo ele como algo que é um estudo daquilo. Né? Se tu vai desenhar uma figura humana, tu acaba esboçando ela antes, para daí tu ver o que ficou bom, o que não ficou bom, o que eu preciso ajustar para a figura final.
Se a gente for olhar retratos, estudos, falando-se de artes visuais, falando-se das artes plásticas, o esboço, ele vem geralmente antes dos quadros, assim, tem lá, se pegar qualquer livro de história antiga, falando-se, por exemplo, de um Michelangelo, vai ter muitas imagens de esboços dele, de estudos dele, para daí chegar numa figura acabada. Primeiro a gente estuda ela, para daí desenvolver a figura. No desenho de moda, as posturas mais tradicionais acabam sendo frente, né? Acaba sendo aquela postura anatômica, estou parado de frente com pernas entreabertas, braços entreabertos, até para um desenho mais técnico, que representa uma peça mais técnica. Geralmente é usado frente, perfil e costas. A maioria acaba desenhando só frente, né? Por ter uma maior dificuldade em trabalhar perfil e costas. Também é utilizado 3/4, que é aquele que não é bem de frente, aquele que mostra tanto parte da frente quanto parte da lateral, que é uma forma. Eu não acredito muito assim em regra, o que tem que ser feito. É que é por momento, é por período, assim. Cada período, cada momento acaba tendo aquela imagem clichê, aquele tradicional que todo mundo faz. Sei lá, alguém faz, alguém gostou e começa a copiar, daí todo mundo acha que é regra, tem que copiar igual. Por que ele é mais alongado? Tá? Não sei dizer exatamente o porquê, uma verdade absoluta, mas quando a gente desenha um croquis de moda, acabou se convencionando que as pernas acabam sendo mais alongadas, o pescoço mais alongado, para dar uma maior dramaticidade ao desenho, tá? Para ficar algo que foge um pouco daquela figura realista, tá? Para ficar algo mais ilustrativo, porque ali eu posso representar algo mais dramático, algo mais sensual, algo mais romântico, sem ter aquela preocupação com o realista, com aquela imagem fotográfica. Até porque é muito mais fácil tu conseguir convencer alguém com um croquis feito em um corpo estilizado do que com um croquis feito em um corpo realista. Porque se tu vai fazer um realista, é muito mais fácil tu perceber um erro em um desenho realista do que em um desenho estilizado. No estilizado tu vai olhar e vai falar assim, foi proposital, ele realmente quis fazer as pernas mais longas. Né? Claro que tem algumas regrinhas ainda mesmo dentro desse estilizado. Né? Algumas medidas tradicionais permanecem. Por exemplo, como o comprimento do braço. Por mais que as pernas estejam compridas, tu vai ter que manter uma proporção de braço, senão vai parecer que tu está desenhando um T-Rex se ficar com o braço curtinho. Né? Tem lá a posição, que o braço tem que estar mais ou menos cotovelo na altura de umbigo, punho na altura de quadril, mão metade da coxa, isso permanece, mesmo que as pernas estejam gigantes. O uso do computador para criadores de moda teve início nos anos 80, responsável por agilizar e organizar o processo de criação. Sistemas únicos, normalmente chamados de CAD ou CAM, muitos usados em ateliês e confecções. As formas mais conhecidas de ilustração por computador são os desenhos técnicos e de especificações, extremamente necessário no processo de criação para não ocorrer erros de interpretação do confeccionista. Os programas vetoriais comerciais mais usados são o Adobe Illustrator, CorelDRAW e Macromedia Freehand. O Corel, posso falar todo mundo de Corel também? Ele é mais utilizado, não sei te dizer exatamente o porquê, claro, mas na minha concepção ele é mais utilizado porque é um programa mais acessível, tá? Ele é um dos mais antigos que vem sendo utilizado para o desenho de moda. Os outros programas como o Audaces, que também é utilizado para moda, o Caledo, são programas que utilizam o raciocínio do Corel, digamos, a lógica de funcionamento do Corel para funcionar. O Freehand, os programas da Adobe, né, o Adobe Illustrator, eles são utilizados, mas eles são utilizados mais pelo pessoal do design, pelo pessoal de outras áreas que não estão no desenho de moda. O freehand ele é mais utilizado para finalização, é utilizado
dentro da parte de editoração, da parte de gráfica, porque ele tem uma plataforma que ele trabalha muito bem com os outros programas da plataforma Adobe, como o InDesign, que é para fazer editoração, o próprio Photoshop, que é para edição de imagens. Já o Corel, por exemplo, se tu vai trabalhar vai criar uma estampa, é o Corel que é usado para criar uma estampa. Tá? Eu não conheço nenhuma serigrafia que use, não conheci pelo menos serigrafias ou estamparias que trabalhassem com o freehand. Não que não dê, tá? Mas no Brasil, isso é convencionado até no Brasil. O Brasil utiliza muito Corel. É um programa mais fácil de ter acesso, é um programa de certa forma até fácil de piratear, tá? É um programa mais tranquilo. E os outros do pacote Adobe são usados mais para outras áreas mesmo. Não sei se eu respondi. Para ti, qual é a importância do Corel? Olha, o Corel ele é fundamental, principalmente para uso do desenho, para a realização do desenho técnico de moda e para desenho de estamparia. Tá? Porque se eu for criar qualquer estampa, eu tenho que separar a cor, eu tenho que fazer em cores separadas, eu tenho que fazer em camadas, e o Corel já trabalha com essa lógica de funcionamento, já facilita. E para desenho técnico também. Claro que existem outros programas hoje que já são mais adaptados para o desenho de moda, como eu falei do Audacious Ideia, como o Caledo mesmo, já são mais voltados para isso. Mas o Corel ele acaba predominando ainda por ser o mais antigo, mais tradicional. A moda, não sei dizer para moda, mas no geral o Photoshop ele é utilizado para trabalhar cor, mudança de cor, ajuste de cor, mais claro, mais escuro, saturação, sombra e luz, luminosidade. Tá? Todas as versões do Photoshop ele basicamente trabalha isso: ajuste de luminosidade, ajuste de cor, e no caso da moda é usado muito para tanto editoração de fotografia de moda, né, para apagar alguma coisa que não ficou legal ou ressaltar outra, e também para montagem, né? Você pode fazer, ao invés de fazer todo o seu mood board com recortes de revista, você pode recortar imagens digitais e fazer esse mesmo recorte, essa mesma montagem.